Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos lá no item 10. Instruções dos Espíritos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Sede perfeitos a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Qual deve ser o nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus? Baseado na humildade e respeito e sem qualquer sentimento inferior no coração. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Os bons Espíritos atendem nossas súplicas? Sim, desde que feitas com humildade e sinceridade, e quando percebe em nós o propósito de nos melhorarmos interiormente e quando verifico em nós as necessárias disposições para esse misto. Jamais, no entanto, para satisfazer futilidades. A providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, desde que partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Devemos viver sempre em prece? A ligação com o Criador é sempre necessária e salutar. Contudo, essa ligação não significa viver uma vida mística que nos isole da sociedade em que vivemos. Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. O trabalho útil é uma prece. Deus quer que pensemos nele, mas cumprindo nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens em nossa época. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum deles, com quem estiveres. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Basta reporteis todos os atos de vossa vida ao Criador que lhe deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Devemos evitar o contato das pessoas que não pensam como nós? Não. Devemos conviver pacificamente com todos, colaborando com o bem-estar comum
vivendo o Evangelho sem exigir que os outros nos imitem. No mundo somos chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes, caráteres opostos que requisitam de nós a compreensão, o respeito e a cooperação. Podemos viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos? É claro que sim. Mas, para isso, é necessário que estejamos com o pensamento sincero, constantemente voltado para o Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. Podemos viver os prazeres do mundo, pois a nossa condição humana nos permite. O que não devemos é abusar dos prazeres e a eles nos escravizar. Não consiste virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado unicamente no contato com seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Nós já vimos isso lá no capítulo 5, item 26. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Onde estaria então a perfeição? Na prática da caridade junto aos nossos semelhantes, conforme nos ensinou Jesus. Fugir do mundo a título de pureza, na maioria das vezes, é simples hipocrisia. Porque os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais? Porque unicamente na prática da caridade está o caminho que conduz à perfeição, meta que, inevitavelmente, todos atingiremos um dia. É, portanto, obrigação que atinge a todos e não a uma determinada camada social somente. Os deveres da caridade atingem a todos, desde o menor até o maior, porque o cristão existe para servir, independentemente da posição social que ocupe. Seria meritório o homem isolar-se do mundo sob a alegação de não querer se contagiar pelos vícios e prazeres terrenos? Não, pois unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra o ensejo de participar da caridade. Enquanto viver a vida do egoísta, ele nada progredirá. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais precioso meio de aperfeiçoar-se. Conclusão. Os vícios, tentações e prazeres do mundo não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época, reportando sempre os nossos atos ao Criador. Teremos o auxílio e a intuição necessários nos momentos decisivos de nossa vida. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 17. Sede perfeitos.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe sempre.